iguais. A ciência não lhe pode garantir se é a mesma epilepsia, entre aspas, ou se é outra causa de epilepsia. Até porque normalmente no idoso a epilepsia ou é de origem parasitária e infecciosa ou é após um acidente vascular cerebral, é de facto a causa mais comum. Quais são as consequências de uma pessoa ter a doença sem receber nunca o tratamento? São muito graves. Por exemplo? Como dissemos há bocado, a pessoa pode começar a sofrer múltiplos traumatismos e a pessoa começa a ter uma degradação, uma destruição da sua inteligência, da sua capacidade cognitiva, da sua capacidade de se relacionar com os outros. É uma situação muito grave e muito triste. Uma pessoa que negligencia o tratamento pode conduzir? Não pode nunca conduzir um doente epilético que não esteja controlado. Porquê, doutora? Olha, imagina o risco de acidente que advém de ter uma crise enquanto conduz. A maior parte dos seus doentes que recebe no consultório tem essa noção? Tem a noção, até porque eu sou muito melguinha sobre esse aspecto. Porque o que E acontece... explico. Pois. E a maior parte das pessoas são pessoas com necessidade de poderem ter uma vida ativa sob todos os pontos de vista e então as pessoas cumprem porque veem a vantagem entre não ter crises e ter crises, não é? É verdade que a maior parte da epilepsia, dos casos de epilepsia vão até os 25 anos e depois dos 65 anos? A maior parte dos doentes com epilepsia inaugural, portanto com crises inaugurais, entram nessa faixa etária que me está a dizer e depois aparecem mais tarde e isso tem que ver com o fator desencadeante da epilepsia. E qual é a diferença que se estabelece entre a epilepsia num adulto e a epilepsia numa criança? Tem que ver com o fator etiológico. Pondo de lado as causas infecciosas na infância, como eu disse há um bocadinho, as crianças e os bebês podem ter epilepsia de causa estrutural, portanto, que tem que ver com anomalias do desenvolvimento. Os jovens depois podem ter as chamadas epilepsias temporais, consideradas benignas pela sua boa evolução, as ausências, e depois os adultos, quando aparecem com epilepsia, normalmente temos que pensar em coisas às vezes mais complicadas, como as lesões tumorais, os acidentes vasculares cerebrais, que são, apesar de tudo, a maior causa. Não existem, contudo, estatísticas que comparem epiléticos por acidente vascular cerebral e epiléticos por patologia infecciosa. Não há estatísticas comparáveis ainda. E essa é outra grande falha. Doutora, será que uma grande falha também não é o facto dos medicamentos para a epilepsia serem muito caros? Essa é outra boa pergunta, porque a Organização Mundial de Saúde fez, juntamente com a Liga Internacional contra a Epilepsia e com o Bureau Internacional de Epilepsia, um trabalho em 2005 e não foi, por incrível que pareça, possível comparar preços. Porque, como facilmente compreende, os países têm uma política de medicamentos dispar e a venda de medicamentos e os preços dos medicamentos depende de Estado para Estado. Métodos tradicionais. Infelizmente, em África, utilizam-se muitos métodos tradicionais para curar, entre aspas, doenças. E nesta doença não é exceção. Muita gente recorre tentando arranjar a cura, encontrar a cura. Uma vez que, como mencionamos, os medicamentos são muito caros. O que tem a dizer-nos sobre isso? Que conselho daria? O conselho que eu dou é assim, nós não podemos olhar de lado atualmente a medicina tradicional. E esta é uma realidade com a qual nós temos que viver. Eu dou-lhe o exemplo, por exemplo, dos Estados Unidos. O aluno de medicina nos Estados Unidos aprende a funcionar com uma série de medicamentos homeopáticos. Sim. E sabe que X gramas de uma determinada planta têm um efeito. Portanto, a Europa é que está aqui numa posição, alguns países da Europa, para ser mais honesto, é que está aqui numa posição muito contra tudo o que é homeopatia e medicina tradicional. Eu acho que sempre que a pessoa tenha uma dúvida, sempre que o doente tem uma crise, deve ser visto por um médico e, se necessário, deve-se confrontar no sentido de haver uma reunião, de se poder falar com a família, de se poder falar com pessoas mais idosas, com outras experiências de vida, e deve-se procurar conciliar, porque nem tudo o que é medicina tradicional está errada e nem tudo o que é medicina ocidental resolve os problemas. Mas eu defendo que crise convulsiva deve ser vista num centro de saúde, num posto médico, num hospital, naquilo que está à mão, por profissional diferenciado.
Pois, doutora, porque normalmente o que acontece, quando falo de medicina tradicional, nesse caso, digo tomar um chá, e acho que é uma doença que não vai lá, tomando umas raízes, né? Um chá de raízes. Provavelmente não vai, mas também é necessário perceber o que é que leva as pessoas a recorrer a esses meios e tentarmos dar uma oferta de qualidade e que dê às pessoas a segurança de poderem procurar essa qualidade com a garantia de que os seus familiares saiam tratados ou saiam pelo menos medicados e com uma orientação para o futuro. Quer deixar alguma mensagem para quem sabe que tem a doença, especialmente para aqueles que persistem em não utilizar os tratamentos e não ter atenção ao que disse de tomarem diariamente a medicação e não tomarem álcool em excesso, dormirem a horas? Por favor, vão a um médico. Escolham um neurologista de vosso agrado e adiram à sua proposta terapêutica e discutam com o colega as necessidades que sentem, aquilo que não está bem na vossa vida e aquilo que pensam que pode ser mudado para que consigam ter uma vida normal. Muito obrigada, doutora, pela sua presença aqui. Esperamos tê-la numa outra oportunidade. Obrigada eu. O tema de hoje acrescentou-lhe conhecimento? Se sim, então seja a partir de agora nosso telespectador assíduo. E para não perder nenhum dos nossos importantes temas, saiba que pode assistir aos nossos anteriores programas no YouTube. Agora, tome nota das informações mais importantes sobre o que falamos. A epilepsia é caracterizada por uma atividade irregular do cérebro e pelas suas crises recorrentes, que são reações físicas, súbitas e breves, que podem ocorrer em qualquer parte do corpo. É considerado epilético quem tem pelo menos 2 crises espaçadas de 24 horas. Podem ser de diversos tipos, as generalizadas, em que o doente cai desamparado, e as crises de ausência, que afetam mais as crianças e verificam-se quando estão desatentas, com apatia e com baixo rendimento escolar. Esta doença tem várias causas. Pode ocorrer por alterações primárias no sistema nervoso central, mais comuns na infância, ou pode estar na origem de um acidente de viação, de doenças infecciosas, lesões tumorais, acidentes vasculares cerebrais, ou pode ser provocada pela utilização de drogas ou álcool. Se estiver a assistir a uma crise, não coloque nada na boca do doente, colheres, roupa ou mãos. Coloque-o em posição lateral de segurança, protegendo sempre a cabeça. Quem tem epilepsia consegue ter uma vida saudável. Se tem alguns sintomas, consulte o seu médico. Só assim conseguirá obter um diagnóstico correto e fiável. E mais um Viva Saúde chega ao fim, com a certeza de que não perderá o próximo. Já sabe que estamos sempre aqui na RTP África, a segunda e a sexta-feira. Até lá, não deixe de passar pelo nosso blog ou pela nossa página do Facebook. E agora, fico com um conselho de alguém muito especial. Viva bem, viva saúde! Celina Pereira, cantora. Mastigue muito bem os alimentos. O seu estômago agradece.